Bom, o Elon Musk saiu lá do DOGE. O DOGE é aquele departamento que fez um enxugamento, né? Vamos dizer assim, é um órgão executivo para fazer a reforma administrativa que a gente aqui fica enrolando no Congresso para fazer. Então, o DOGE veio e começou a passar a régua, passar o pente fino, descobriu todo tipo de problema. Inclusive, coloca aí, por favor, esse link 2, que tem alguns dados, né, desse trabalho que Elon Musk fez, não fez sozinho naturalmente, mas que o departamento que ele estava chefiando aí fez até agora. Abre, por favor, a matéria. Está aí, olha. Ele fez aí a despedida dele na quarta-feira, depois ele fez uma coletiva. Então, o cargo, ele era um cargo especial, temporário, ele naturalmente não vai abandonar, não pode abandonar as operações do grupo dele, né? E estava limitado a 130 dias. Então, acabou 130 dias. Mas, olha, ele liderou cortes em diversas áreas do governo. Mais de 121 mil funcionários foram desligados ou receberam propostas de rescisão nos primeiros 100 dias da administração Trump. Tá? Entre as medidas também, fim dos contratos ligados ao movimento woke, tão importante você limpar essa tecnocracia aí, com políticas de diversidade, equidade e inclusão. Isso tudo foi retirado da administração pública. Tá? Se você quer defender sua agenda, defenda, mas não use o dinheiro público para defendê-la. Tá? São órgãos que foram considerados ineficazes e caros. Foram encerrados também projetos aí de gênero neutro, contratos com consultorias ideológicas e assinatura de veículos progressistas como o New York Times e o Político, o site Político. Tá? Outro destaque aí da gestão, descoberta da chamada mina da Previdência, onde aposentadorias federais eram processadas manualmente por 700 funcionários em uma instalação subterrânea na Pensilvânia. A Agência de Desenvolvimento Internacional, e o USAID, passou também por uma auditoria que cortou 83% dos programas ativos e cancelou mais de 5 mil contratos. O DOGE afirma ter economizado nada menos do que 6,5 bilhões em apenas esses 130 dias, assim, apenas com essas ações. Tá? Apesar das críticas dos grupos progressistas e sindicatos, o DOGE estima que as reformas sob liderança de Musk reduziram os gastos em 115 bilhões, tá? Isso com a projeção aí do resto do governo. Trump agradeceu naturalmente a participação dele nesse início de gestão. E eles fizeram uma manifestação pública depois. Coloca aí, por favor, para a gente depois abrir para os nossos comentaristas. Elon Musk has given me his complete and total endorsement. I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. As the first order of business, this commission will develop an action plan to totally eliminate fraud and improper payments within 6 months. This is an order creating and implementing the Department of Governmental Efficiency, known as DOGE. That's a big one. I have created the brand new Department of Government Efficiency. DOGE. Perhaps you've heard of it. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. That is going to do more to unleash innovation, to unleash economic prosperity, when you don't have this crushing bureaucracy that answers to nobody sitting on top of the American people. Well, we're talking about hundreds of millions of dollars of money that's going to places where it shouldn't be going. I ran on this, and the people want me to find it. And I've had a great help with Elon Musk, who's been terrific. We are going line by line when it comes to the federal government's books. American taxpayers will see significant savings because of that effort. These are systematic, programmatic reforms that we're talking about here. People work their whole lives and pay taxes, yet they find out that they've been giving $2 million to Guatemala for sex changes. It's outrageous. We've been overwhelmed with the positive response of Elon's effort. There's going to be so much savings because of what DOGE is doing that you should be really, really excited about it. I'm very proud of the job that this group are doing. They're doing it at my insistence. It would be a lot easier not to do it, but we have to take some of these things apart to find the corruption. We found tremendous corruption. Thank you, Elon. Bacana homenagem aí. Carlos Dias, eu tenho esperança que a gente um dia possa fazer a mesma coisa aqui. E você? Não, sem dúvida. Eu sempre, quando trato dessas questões de ordem econômica, eu falo que a grande reforma, a mãe das reformas que o país precisa é a reforma administrativa.
Porque se você não tiver a noção do tamanho do Estado, né, você obviamente não sabe exatamente o que você precisa de arrecadar e quais são os esforços, né, que os pagadores de impostos brasileiros vão fazer. Então, acho que esse Estado é extremamente sobrecarregado, extremamente pesado, ineficiente, corrupto, como a gente assiste. Nós temos ainda um conjunto de estatais ineficientes, né? Você tem aí um endividamento imenso que vai chegar a quase 90% do PIB. Você tem no Brasil hoje, na classe privada que sofre, né, nosso pessoal, são 75 milhões de pessoas que estão inadimplentes. É muita gente. 75 milhões. E em média, essas pessoas estão inadimplentes há mais de um ano. E a faixa de inadimplência é entre 25, 35, 40 anos. É quando as pessoas estão o quê? Formando seu patrimônio, sua vida, sim, sua projeção, formando família, né? Com planos, né, de avançar na vida e se estruturar. E você tem todo esse peso, carga do Estado, ineficiência, corrupção, juros altos, enfim. Então, na hora que você redefinir, né, a estrutura do Estado brasileiro, você vai poder, obviamente, fazer as solturas, desamarrar a potência que tem, que é a livre iniciativa. E, logicamente, nós precisamos ver tudo aquilo que está na Constituição em termos de destinação objetiva, final e já garantida de recursos, que é exatamente um plano inflacionário constante, que é essa destinação, né, permanente de recursos que não podem, né, absolutamente retroceder, e você, logicamente, tem uma aplicação inadequada da alocação desses recursos. Por que eu tenho que definir que é 15% para tal, 25% para tal? Se você não pode fazer, por exemplo, como você faz na sua casa, nós fazemos, em cima da nossa receita, um orçamento base zero. O que eu vou dedicar para a educação, dedicar para a saúde, que eu tenho para a questão do aluguel, enfim, para as minhas despesas de uma maneira geral. E aí, em cima disso, eu fazer os meus controles. O governo não tem controle, o governo tem permanentemente expansão. Escrevi um livro, né, que fala sobre a ilusão do controle de gastos no governo do PT. Foi, se não me engano, em abril de 2023, né, que já previa essa situação da falência do arcabouço fiscal e, logicamente, de uma péssima reforma tributária que nós fizemos, onde o governo central não contribuiu com R$1 para a redução do custo e para, obviamente, o peso, né, daqueles que trabalham de maneira excessiva. Se não me engano, acho que foi até há poucos dias atrás, né? Tudo que a gente produziu nesse país já foi, né, para o caixa do governo. A gente, a partir desse período agora, é que a gente começa a ajustar, né, a nossa condição de trabalhar para si, não esquecendo preço, inflação, etc, etc, etc. André Marcília e Carol Esponza, eu quero lembrar a todos aqui, a gente está falando do DOGE, mas a gente tem aqui a esperança de que uma reforma administrativa avance. Eu, inclusive, falei com lideranças hoje mais cedo da oposição, que elas que impuseram ao Hugo Mota a reforma administrativa. Quando veio o IOF, a oposição se reuniu semana passada com o Hugo Mota e colocou no colo dele. Falei assim, aqui não vai passar, não com nosso apoio, não vai passar aumento de impostos. Aí o Hugo Mota disse para eles o seguinte, não, a gente tem que fazer um sacrifício pelo país. Eu acho ótimo isso, né? Eu acho que vocês têm que fazer um sacrifício pelo país, né? Não é eu que tenho que fazer um sacrifício. Eles, inclusive, reajustaram o salário deles recentemente. Então, assim, e aí a oposição falou, não, as lideranças e vice-lideranças falaram assim, não quero saber desse troço. Eu não vou apoiar. Se você quiser, banca sozinho essa história aí, né? Vai para o sacrifício você, não querer sacrificar a todos aqui. E aí eles falaram, e olha, a gente tem que colocar de novo na pauta a reforma administrativa. A reforma administrativa, então, será agora uma pauta importante. O grupo de trabalho foi criado pelo Hugo Mota, tem como relator lá o Pedro Paulo, deputado do Rio. Só que é o seguinte, né? Quando você olha a reforma administrativa, olha o que o DOGE fez, assim, eu, por mim, tinha que ser um negócio muito mais radical, tinha que acabar com as agências reguladoras, né, que viraram um balcão de negócio, tinha que acabar com o IBAMA, fechar com essa história, tinha que fazer porque
porque essa ideologia que o Musk combateu lá agora, ela está impregnada na nossa tecnocracia. A nossa tecnocracia, a gente tem muito servidor bom e a gente tem que valorizar esses servidores. Agora, tem muita gente ideologicamente comprometida, corrupta, né? O Petrolão, ele foi a essência, né? Ele espelhou a essência da corrupção na estrutura, no deep state. Esse é o deep state, né? É a burocracia, essa tecnocracia que controla, tem muito poder, funcionários que se tornam especialistas ali e eles se vinculam politicamente a partidos, depois eles muitas vezes ficam poderosos, o partido sai, ele permanece, vem o próximo, aí ele submete o partido, enfim, e está sempre ali negociando poder na posição que ele ocupa. Tanto é que no Petrolão a gente teve as primeiras pessoas presas, eram gerentes, diretores da Petrobras, pessoas de carreira da Petrobras. E agora a gente está vendo a mesma coisa no INSS. O INSS, nós temos pessoas que eram funcionários de carreira, que estavam agora ocupando cargos-chave, mas que ocuparam esses cargos desde o governo do PT. O PT, inclusive, formou essa gente, né? Eles se vincularam ao PT lá atrás, com Carlos Gabas, com tantos outros ministros da Previdência. Então, esse procurador que foi afastado recebendo propina, o diretor de benefícios afastado recebendo propina, o presidente do INSS, que até agora não descobriram propina, mas que também foi afastado, também participava desse mesmo grupo. Quer dizer, nós temos uma tecnocracia, um deep state que precisa ser combatido, porque senão não tem reforma que dê jeito. Agora eu deixo aberto para vocês para comentar o que vocês quiserem, lá e cá, fica aí à vontade para a gente encerrar o programa. Cláudio, assim, o que me chamou a atenção foi que o que se esperava ali inicialmente pelo Trump era um corte de 2 trilhões, né? E isso a gente está falando dos Estados Unidos, onde as instituições funcionam, onde em tese seria mais fácil cortar gasto. E aí o Musk fez o trabalho dele, cortou alguma coisa, mas assim, ficou muito aquém do prometido. Se está assim nos Estados Unidos, imagina no Brasil. E aí a sua fala é perfeita, né? Ninguém corta na própria carne, parlamentar não vai cortar na própria carne, os ministérios não vão querer reduzir o orçamento. Hoje a gente sabe que tem muito mais moeda de troca nas emendas do que até nos ministérios, mas assim, virou uma verba discricionária que está na mão dos parlamentares, que eles não vão abrir mão disso. Então assim, eu não consigo enxergar aonde você vai cortar. A reforma administrativa é importantíssima, ela deveria ter vindo inclusive antes da reforma tributária, que primeiro você enxuga, né? Depois você faz reforma de tributo, mas enfim, obviamente vão fazer primeiro a tributária, que também não diminuiu tanta coisa assim, e agora vai voltar essa pauta da administrativa. Mas eu não consigo enxergar aonde a gente tem espaço para cortar. E aí já está o Haddad com o terrorismo dele, né? Pós a IOF, que está nessa pressão, ele recuou, mas está lá com esse cabo de guerra aí do Mota, já falando que infelizmente, se não aprovar o IOF, corre risco da máquina parar. E assim, de fato, a gente está com as contas aqui. Então eu estou bem curiosa para saber o que vai andar dessa reforma administrativa, mas eu acho que a gente vai continuar ali numa situação de parar a máquina mesmo, porque está crítico o que a gente está vivendo. André Macilha. O Dantas, veja, é isso, ninguém corta na própria carne, não vai acontecer aqui no Brasil se não se... Veja, com o Musk já foi difícil, não foi, como a Carol disse, foi aquém do que se esperava. Imagina aqui, onde não se espera nada. E esse é o problema de nós termos dentro do executivo ou dentro do parlamento pessoas que são interessadas na manutenção das coisas. A minha fala um pouco pode ser vista como uma oligárquica, vamos dizer assim, mas eu estou bem respaldado, porque se você for ler a Política de Aristóteles, ele sugere a mesma coisa do que eu vou dizer. O ponto é o seguinte: se dentro de um governo você tiver pessoas que vivem daquilo, que precisam daquilo para viver, elas nunca vão cortar. Então aí você coloca ali dentro dos Estados Unidos um bilionário na presidência, você coloca um bilionário para fazer cortes de gastos, acontece o que aconteceu. Ele foi lá, fez o corte, pegou o boné e falou: eu tenho mais o que fazer, não vou ficar aqui a vida inteira, isso aqui é parte da minha vida. Entrei aqui acreditando que eu tinha uma missão. O Aristóteles, ele, no livro A Política, ele enxerga que o ideal é isso, que o governo ele
precisa ser feito de pessoas que não precisam do governo para viver. Aquilo não é um emprego das pessoas, aquilo seria um momento em que a pessoa já ganhou a sua vida e ela então resolve dedicar-se ao Estado. É isso que é, vamos dizer assim, a oligarquia, um governo oligarca. Eu não estou pregando isso, mas é óbvio que para questões mais simples ou para questões mais pontuais, não simples, mas pontuais, você precisa de alguém com esse perfil. Não adianta você... Veja, na tua empresa, se você precisar... se você delegar ao teu funcionário que não faz nada o corte de gastos, ele não vai cortar gastos nenhum porque ele quer continuar sem fazer nada e vai manter todas as pessoas que ali dizem, aplaudem ou permitem que ele não faça nada, ele vai manter todas essas pessoas dentro da estrutura da tua empresa. Em geral, quando você faz uma auditoria, você faz com alguém de fora. Em geral, quando você quer mexer em alguma coisa, você traz alguém de fora, você traz alguém que não precisa daquilo. E isso os governos brasileiros não estão nem um pouco interessados em fazer. Eu acho que o gesto de colocar o Musk para fazer uma faxina foi um gesto muito interessante. Pode não ter sido o esperado, eu acho que todos ali eram amadores nisso, o Musk sobretudo, mas é um gesto interessante e que nos deveria ser uma lição. Nós não vamos, Dantas e Carol, mudar nunca enquanto as pessoas que se alimentam das migalhas forem aqueles que incumbidos de retirar as migalhas do puleiro. Não vai, o puleiro vai continuar com as migalhas lá enquanto as pessoas viverem daquilo. Precisa alguém que não precisa daquelas migalhas e que seja externo àquele ambiente do puleiro para que a gente tenha uma gaiolinha um pouco mais limpa aqui no Brasil. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, justamente porque essa pessoa que chegar de fora vai ser triturada aqui, seja pelo parlamento, seja pelo governo, seja aí o STF vai entrar. Eu sempre digo, aqui nada funciona porque o combo é total, né? Então o parlamento não faz nada, aí o executivo dá de ombros e o STF julga tudo inconstitucional. A gente aqui no Brasil só se une para fazer a coisa errada, né? Quando é para fazer a coisa errada, aí o parlamento, o executivo e o STF, todos eles estão unidos em torno da questão.